Passava a palavra à enfermeira Graça Nascimento, que nos vai falar sobre violência obstétrica. A enfermeira Graça Nascimento é enfermeira especialista em saúde materna e obstétrica, é mestre em enfermagem, tem um curso de especialização em gestão, foi membro durante 6 anos da equipa de prevenção da violência em adultos e neste momento exerce funções no Grupo Luz Saúde. Obrigada. Boa tarde a todos. Permitam-me que contorne um bocadinho aqui os agradecimentos habituais e que comece por dar os parabéns aos estudantes e aos colegas que temos na sala e parabéns porque no nosso contexto social atual como classe profissional se importam por continuar a aprender, por continuar a adquirir conhecimentos e competências e mostram isso estando aqui. E obrigada à Ordem dos Enfermeiros pela oportunidade que nos dá de estarmos neste momento de partilha e obrigada aos colegas de mesa pelo privilégio de poder estar aqui hoje convosco. Quando fui desafiada para vir aqui falar sobre violência obstétrica, eu comecei a pensar, bom, de que forma é que eu posso abordar isto? Há 2 maneiras de falar em violência obstétrica. Podemos falar na questão da mulher, que porque está grávida é vítima de violência, e já ouvimos muito sobre isso hoje durante o dia, sobre as vítimas de violência de género, violência no adulto. Ou eu podia abordar isto aproveitando, sendo aqui um bocadinho oportunista e fazendo a coisa ao contrário, que é abordar a violência obstétrica, mas na perspectiva da mulher perante os profissionais de saúde. Eu acredito, porque sou enfermeira e porque sou especialista, que nenhum de nós faz absolutamente nada que lese o doente, física ou psicologicamente, com intenção de lesar. Mas às vezes podemos estar a ter alguns atos que para o doente são tidos como atos de violência e que nós não temos às vezes essa consciência, ou porque sempre foi assim, porque culturalmente sempre agimos daquela forma, ou porque até as melhores práticas nos dizem que é daquela forma que se faz. Mas o que é facto é que as mulheres, quando estão em trabalho de parto, se queixam muitas vezes de violência por parte dos profissionais de saúde. Existem muitos movimentos, muitas associações que as defendem, nomeadamente estamos neste momento num período de 16 dias, consagrado pela ONU, como um período de proteção e de iniciativas, desenvolvimento de iniciativas perante as mulheres e as mulheres grávidas também. Então, contextualizando a violência obstétrica e tentando avançar aqui um bocadinho rápido para tentar poupar um bocadinho de tempo, porque já estamos em cima da hora, eu acho que é importante falarmos na história do parto. Dizermos que, desde pelo menos que se saiba, há 2018 anos que toda a gente nasce. Se nos lembrarmos ontem, aquelas crianças tinham toda a razão quando diziam só há 2 formas de nascer, ou é pela barriga ou pelo pipi. Já sabemos que o Sérgio nasceu pelo pipi. Mas toda a gente nasce. Não há ninguém que, uma vez a mulher estando grávida, não saia de dentro da barriga da mulher. Agora, a forma de nascer foi efetivamente mudando ao longo do tempo. E, inicialmente, até 1902, a altura em que houve uma lei das parteiras na Grã-Bretanha, todas as crianças que nasciam maioritariamente em casa, rodeadas de familiares, rodeadas de amigos, e as mulheres eram acompanhadas por parteiras, que a maior parte das vezes eram pessoas da família, elementos mais velhos, a avó ou algum familiar que já tinha mais experiência nesta área. Em 1902 o que aconteceu foi que houve um movimento, houve um crescimento de médicos a estudarem a área da obstetrícia e que começaram a utilizar como argumento, a querer fazer partos, a querer realizar os partos, e então o argumento que usavam era de que os partos feitos por parteiras que não tinham formação clínica não eram seguros, e então passaram a substituir as parteiras. Isto era a justificação que davam, teórica. Aquilo que está descrito nos livros é que este movimento aconteceu porque os médicos queriam desenvolver as suas competências médicas e não tinham população suficiente para desenvolverem as técnicas dos fórceps, as ventosas, as cesarianas, porque nessa altura havia 0,2% de taxa de cesariana e, portanto, a grande maioria, 98,8% das mulheres, tinham uma parteira a acompanhá-las no seu trabalho de parto.
Então aqui o obstetra passou a substituir a parteira e em 1920 Joseph Lee começou a pregoar, passo a expressão, de que o parto não era um processo natural, era um processo patológico. E como patológico que era preciso ter medidas profiláticas para que as coisas corressem bem. E então introduziu o uso profilático de fórceps nos trabalhos de parto. Na década de 50 é considerada a década do sono do crepúsculo, em que o parto foi industrializado. E o que é que aconteceu nesta altura? Passou-se a sedar as mulheres todas que estavam grávidas para os bebés nascerem. As mulheres eram sedadas com uma mistura de um medicamento sedativo e um medicamento que provocava amnésia. E estou-vos a contar isto para contextualizar que não foi assim há tanto tempo. Foi a década de 50. E nessa altura o conceito que se criou na mente dos profissionais que acompanhavam estas mulheres era de que não era preciso ter cuidado com o que se dizia nem o que se fazia, porque as mulheres estavam sedadas. E, portanto, além de estarem a dormir, tinham as drogas amnésicas e a seguir não iriam lembrar-se de nada do que tinha acontecido. Portanto, aquelas expressões que perduraram até hoje em dia, infelizmente, e podem escandalizar-se, mas é verdade que se continuam a usar do quando o fizeste não gritavas, ou outras deste género, nesta altura começaram a ser utilizadas, mas escudadas neste facto de que as mulheres a seguir não sabiam que tinham sido utilizadas. E algumas delas acredito que continuam até hoje em dia quase que culturalmente no pensamento de alguns profissionais. Bom, no século XXI, nos anos 70, começou por aparecer uma coisa que é excelente ainda hoje em dia para as mulheres, que foi o desenvolvimento da analgesia epidural, e, portanto, aí houve uma mudança um bocadinho de paradigma. As mulheres passaram a estar novamente conscientes e acordadas no parto, mas passou a ser-lhe dada a oportunidade de terem um parto sem dor, mas com recurso a medicamentos e a técnicas anestésicas ou analgésicas. Então, no século XXI, houve uma grande mudança de paradigma, porque a concentração dos partos passou a ser nos grandes hospitais, sob o escudo de que, e é verdade, havia a mortalidade infantil e perinatal era elevada, e, portanto, era preciso trazer as mulheres para dentro dos hospitais para terem os seus filhos, para diminuir essas taxas de mortalidade e de comorbilidades associadas ao parto. Mas, e bem, de alguma forma, criaram-se rotinas e protocolos que passaram a ser o chavão. Passou a ser os cuidados baseados na evidência, com base em protocolos perfeitamente fundamentados, perfeitamente delineados. Os partos por cesariana começaram a poder ser planeados ou antes, nas cesarianas eletivas, ou então durante o trabalho de parto, e padronizou-se o parto normal. Aquilo que se chamava parto normal era assim: a mulher entrava, fazia-se toda a sequência e, portanto, era a normalização do parto. As mulheres passaram a receber drogas não só para alívio de dor, mas depois, como o alívio de dor e os ambientes ruidosos dos hospitais e o excesso de luzes diminuem ou inibem a produção de determinadas hormonas que são necessárias ao desenvolvimento fisiológico do parto, da dilatação, do trabalho de parto, tiveram que se introduzir outras drogas estimuladoras do parto, como seja a ocitocina intravenosa, e com a associação destes químicos a um momento que podia ser fisiológico de parto, passou a haver um aumento de risco e, por isso, a necessidade de ter os bebés monitorizados. Passou a ser normal algalear as mulheres durante o trabalho de parto porque tinham epidural e a seguir não sentiam vontade de urinar e a bexiga prejudicava a passagem da apresentação. Passou a ser normal e rotina as episiotomias para partos normais e não só fórceps e ventosas. E no momento em que os bebés nascem, passou também a ser normal a introdução da ocitocina no soro para permitir a contração uterina e a expulsão da placenta, como se isto não fosse uma coisa que fisiologicamente aconteceu durante quase 2000 anos, sem que houvesse necessidade de recorrer a estes fármacos. Agora o parto é mais ou menos assim. Então, quando uma mulher, uma grávida, entra num hospital,
o nosso país é pequenino, mas tem de facto muitos hospitais e podemos ver de tudo, desde o exemplo do Hospital da Póvoa de Varzim, que é super humanizado e que tenta fazer tudo ao nível daquilo que é o desejo da mulher que vai lá parir o seu filho, até instituições privadas em que as taxas de cesariana são de 82% contra 19% no Hospital de Loures, que por razões várias, técnicas, médicas, enfim, muitas que poderíamos aqui discutir, mas que não é esse o âmbito e, portanto, eu vou só lançar o desafio de pensarem porque é que será que as mulheres que vivem ali em Lisboa, na zona de Loures, só precisam de fazer cesariana em 20% dos seus partos e as mulheres que vivem do outro lado da estrada, na Expo, precisam de fazer cesariana em 82% das suas gravidezes. Bom, será que são mais doentes? Será que têm mais comorbilidades? Será que não têm bacias capazes? Ou será que isto está ligado a outras questões, como questões económicas? Por que será que as companhias seguradoras não pagam partos acompanhados por enfermeiros? É só umas questões para pensarmos que depois, se tivermos tempo e quiserem, podemos, na altura da discussão, discutir um bocadinho isto. Portanto, o que é que nós fazemos agora? E agora, assim, para chocar um bocadinho, dizer-vos que qualquer mulher que chegue a uma sala de partos ou a um serviço de urgência para ter o seu bebê, seja para induzir o trabalho de parto, seja para fazer uma cesariana, ou seja porque entrou em trabalho de parto espontâneo, o primeiro contacto que tem é com um enfermeiro, em princípio na grande maioria dos hospitais, e quando a indicação médica é de internamento, qual é a primeira coisa que se diz à senhora para fazer? Olha, agora tem aqui uma camisinha de dormir, uns chinelos, vai ali à casa de banho, despe a sua roupa toda, tira os anéis, tudo, porque isso depois interfere com a anestesia, até a aliança de casada, agora é solteira por um bocadinho. Deixa o telemóvel, usa óculos, mas se calhar para já é melhor não os levar. Deixa tudo e veste uma bata. Agora imaginem-se nesta situação, cada um de vocês vestem uma bata aberta atrás, em que ficam com as costas, e não vou dizer as nádegas, vou dizer o rabo à mostra, e vão com o saquinho, com as roupas, e com a outra mão a tentar tapar as costas pelo corredor, até ao sítio onde vos mandam deitar. Deitam-se, e a partir desse momento, 90% dos serviços de obstetrícia despe aquela mulher da sua identidade completa. Aquela senhora deixa de ser a dona Graça, a enfermeira Graça, a senhora Graça, para passar a ser a mãe. E todas, ou quase todas as maternidades usam estas práticas. Alguns dos profissionais nas maternidades fazem isto. E agora imaginar que cada um de nós, não estamos grávidas, mas podemos chegar ao hospital porque estamos doentes por outro motivo qualquer, e passam a tratar-nos por... Imaginem que eu tenho uma cólica renal e chego lá e, cólica renal, daí para a frente até que tenho alta, porque é assim, não é? A senhora está grávida, vai ter um bebê, é a mãe. Isto configura para muitas das mulheres hoje em dia, desde logo, uma prática de violência obstétrica. É despir a pessoa da sua individualidade para a transformar no receptáculo de um bebê que vai nascer, que a partir daí é a prioridade dos cuidados para todos os profissionais de saúde. Eu estou a usar as palavras assim, intencionalmente, agressivamente, para nos pôr a refletir sobre isto. Aquela mulher que desde o dia em que engravidou e comunicou à família que estava grávida, passou a ser o centro das atenções, a mulher mais bonita, tem prioridade na fila do supermercado, na entrada do carro, a sentar-se no autocarro, em todo lado, de repente é despida desta importância, porque o que passa a ter importância é a segurança e o bebê. E como é que as pessoas se sentem nesta situação quando a seguir estão em trabalho de parto, aparece um médico obstetra, e eu aqui acredito que, e do que vejo, os enfermeiros não fazem isto, mas aparece o médico obstetra rodeado de 10 internos e vai tocar a senhora. E chega e diz, abra as pernas, enquanto está a falar com os colegas, agora vamos tocar esta senhora que há bocadinho tinha 3 centímetros, está a calçar a luva, e vai tocar a senhora. Qualquer um de nós imagina o que é a exposição de estarmos nus, deitados numa marquesa, de pernas abertas, com 10 pessoas a olhar para aquilo que é a parte do nosso corpo que nós só mostramos a quem queremos em princípio, porque até na praia usamos biquíni, e chega um e mete os dedos. E se a gente diz, ai, 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 ainda nos dizem, esteja lá quieta e sossegadinha que estamos só a observar.
A seguir, se aquilo até tem ali qualquer coisa estranha, que parece ser uma orelha, uma coisa qualquer, toda a gente calça a luva e passa. Isto é a realidade. E nós percebemos que os internos têm que aprender. E nós percebemos que os estudantes têm que treinar para aprender como é que se faz. Mas nós temos que ter respeito pelas pessoas. E temos que, pelo menos, perguntar àquela senhora, antes de fazer este périplo, se importa que todos estes colegas calcem uma luva e metam uma mão na sua vagina e apalpem a cabeça do seu filho? E se ela nos disser que sim, porque há quem diga que sim, muito bem. Mas se ela disser que não, nós também temos que respeitar. Então, o que é a violência obstétrica? Para a Organização Mundial de Saúde, é um abuso da medicalização e patologização dos processos naturais do parto que causam a perda da autonomia e da capacidade das mulheres de decidirem livremente sobre os seus corpos e a sua sexualidade. É a imposição de intervenções danosa à integridade física, e eu lembro que todos os que estamos aqui somos enfermeiros, e quem ainda não é vai ser, portanto, para quem é já fez, quem não é vai fazer um juramento onde vai dizer que vai respeitar a integridade, a dignidade da pessoa desde a concepção até à morte. Este é um dos momentos em que nós temos que respeitar a pessoa, e neste caso duas pessoas, a mãe e o filho. Mas mais importante do que o que diz a Organização Mundial de Saúde sobre violência obstétrica, eu acho que é percebermos o que é que algumas mulheres nos dizem. Não vou ler tudo, porque não tenho tempo, mas eles conseguiram estragar um dos momentos mais bonitos da minha vida. Isto está transcrito tal qual como foi registado por elas. Naquele hospital, os únicos partos naturais que acontecem são aqueles em que os bebés já vêm mesmo prontos a sair. Caso contrário, as grávidas todas vão para a indução do parto. Como se já não existisse a vontade da natureza e os nossos bebés tivessem de nascer à força na hora em que os médicos entendem. A tal cesariana porque está na hora de ir jantar. Fui levada às pressas para a sala de indução, ou sala de tortura, que foi o que me fizeram para acelerar o processo. Eu fui para a cesariana por volta das 14 e novamente sofri com as 4 tentativas horrivelmente dolorosas de epidural, e lá nasceu o meu filho, que eu mal vi. Quando nasceu, e só me o puseram junto a mim na maca, no recobro, e para que eu o amamentasse, mas sem me explicarem como se fazia. Bom, muito mais frases que configuram situações que podem ser e que são, à luz da lei, violência obstétrica. A gravidez foi super calma, feliz e saudável. O bebê era super saudável, então porque tive que ir para a indução? O meu bebê teria com certeza nascido de parto natural quando ele entendesse. Por isso, para que isto tudo? Então, porquê isto tudo? Porque todos temos montes de mitos e porque nós somos profissionais, mas também somos pessoas. Há muita falta de enfermeiros obstetras, como sabemos até pelos últimos movimentos que têm havido, e os que há, com experiência, estão espalhados pelos vários hospitais e, portanto, há muita gente com a formação feita há pouco tempo, com poucas competências práticas, que se sente inseguro a trabalhar. E isto é normal que aconteça, mas tem que ser objeto da nossa reflexão. Quando nós sentimos insegurança, temos tendência a ir por aquilo que está protocolado, que é mais rígido e que está mais standardizado e padronizado. Custa-nos mais sair daquela linha mais tradicional. Mas para fazer isso, nós temos que fazer isto que estamos a fazer hoje. Temos que adquirir novos conhecimentos, novas experiências, partilhar com os colegas e ganhar segurança, porque só assim conseguimos dar às mulheres aquilo que elas efetivamente nos pedem. Atualmente há uma desinformação da sociedade, há falta de preparação psicológica das mulheres para o parto, há uma grande falha da qualidade de informação durante a gravidez, continua a imperar o medo de sentir dor. Há a valorização da formação cirúrgica do obstetra, portanto, o médico é sempre melhor, não é? O parto foi feito pelo médico, parece que é qualquer coisa de melhor. O parto, temos que perceber de uma vez por todas que humanizar é acreditar na fisiologia da gestação e do parto. Humanizar é respeitar essa mesma fisiologia e acompanhá-la. É perceber, refletir e respeitar os diversos aspectos culturais de cada indivíduo. É devolver o protagonismo do parto à mulher.
É garantir-lhe o direito de ter conhecimento e, com esse conhecimento, fazer uma escolha. E não é naquele momento do parto em que está em stress que ela vai conseguir fazer essa escolha. Temos que lhe dar capacidade para ela fazer essa escolha antes, porque na medicina e no amor não há sempre nem nunca. E, portanto, cada mulher é uma mulher, cada situação é uma situação, e mesmo na mesma mulher, cada gravidez é uma gravidez. E nós temos que estar preparados para as acompanhar sem violência, ao nível daquilo que elas nos pedem, porque acabou o conceito de que os enfermeiros fazem partos ou os médicos fazem partos. A mulher faz o parto. Nós temos o privilégio de lá estar para assistir e acompanhar naquele momento tão importante da sua vida. Eu vou passar esta parte à frente, dizer só que temos que educar, capacitar, empoderar as mulheres, ensinando-as a pensar de uma forma diferente. Eu posso fazer isto, eu deixo fluir, o meu bebê sabe como nascer, o meu bebê está a descer facilmente e com calma. Todas estas afirmações positivas ajudam na evolução e num normal processo de trabalho de parto e parto. Então, este empoderamento, o plano, vou só dizer aqui que o plano de parto é a ferramenta mais importante que nós podemos dar às mulheres e ajudando-as a preenchê-lo com informação que lhes permita preencherem aquele documento em consciência e não porque vão pôr ali umas cruzes, e incentivá-las a levar estes documentos para os hospitais e a motivarem as equipas a aceitá-los e a segui-los. E agora, para acabar, vou só mostrar-vos umas fotografias com os devidos direitos de quem está na imagem para a apresentação, para se perceber que nós podemos ter um parto seguro dentro do hospital, não estar a obrigar as pessoas que não querem um parto instrumentado a ter um parto em casa, com menos segurança, mais longe dos serviços de saúde, mas sim permitir que tenham dentro das instituições hospitalares, ao nosso lado, na nossa presença, com a nossa companhia, com a nossa competência técnica, um parto como teriam em casa, se assim o entenderem. E por que não pôr os pais a fazer contacto pele a pele quando as mães não querem ou não podem? E por que não deixar as mulheres parir sentadas, se esse for o desejo delas, mas dentro do hospital e em segurança? E por que não termos uma enfermeira com um sorriso, ou como tínhamos na outra anterior, a chorar com um bebê ao colo, porque depois de uma grande situação de stress as coisas correram bem? E porquê é que nas cesarianas não pode haver contacto pele a pele com a mãe e não pode haver a presença do acompanhante dentro da sala de partos? Porquê é que tudo isto não pode ser natural, mas protegido e seguro? Por que não ter uma enfermeira a fazer método canguru porque a mãe não está em condições para tomar conta do bebê naquele momento, porque teve uma complicação pós-parto e a enfermeira está com o bebê ao colo? Bom, e terminando, apenas dizer-vos muito obrigada.